você é que te paralisa não é o medo de recomeçar, mas o medo de abandonar o velho que não existe mais em você. Esse episódio de hoje, ele é para mim, ele é para você, ele é para todos nós. Nós vamos trazer insights valiosos sobre o poder de transformar a nossa mente, os nossos pensamentos e a arte de recomeçar. E para isso, eu vou começar já com uma grande reflexão aí para a gente mexer com a nossa mente, com o nosso pensamento. E eu vou falar um pouquinho sobre a nossa mochila da vida. No decorrer da nossa vida, a gente vai enchendo a nossa mochila com pedras. Existem pedras preciosas, que são os nossos sonhos, as nossas boas memórias, aquilo que alegra o nosso coração. Mas, com a correria, a gente acaba enchendo ela de pedregulhos. Aquelas decepções, aquela velha crença, e a gente vai enchendo, vai enchendo. Só que no decorrer do caminho, ela vai pesando. E a gente, no automático, a gente não para refletir, abrir a nossa mochila e ver o que realmente compensa a gente tirar e o que a gente precisa manter. E para que um novo aconteça, a gente precisa se despir do velho. Velhas crenças, velhos pensamentos, que não faz mais parte da gente. Porque na nossa vida a gente acaba mudando. Então essa é a nossa primeira reflexão. Então para vocês de casa, para todos nós aqui, o que nós precisamos tirar da nossa mochila da vida? O que está pesando para a gente? O que a gente precisa aliviar para a gente continuar a nossa jornada? E o que vai ser legal, né, Deise e Danúzia? Hoje, nós vamos falar muito sobre isso, mas a gente também vai criar bastante conexões entre o passado, o agora e o futuro. E, pessoal de casa, vocês vão ver de uma maneira muito interessante a maneira como a gente vai colocar alguns insights, livros, vídeos, algumas citações. É uma maneira diferente, espero que todos gostem. E vamos com o nosso tema de hoje. Conforme a Deise falou, vamos tirar as pedras. Recomeçar é sempre um momento que traz a reflexão, como a Deise começou, né, Rogério? E a gente não pode simplesmente crer que a gente pode recomeçar simplesmente pelo ato de recomeçar, sem reflexão. Porque senão, muitas vezes, o recomeço não vai ter validade. Se você recomeça sem essa reflexão, e é por isso que nós estamos conversando hoje aqui, a gente pode cometer as mesmas falhas, a gente pode continuar sem novos aprendizados, e faz muita importância para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento as reflexões, as mudanças, os recomeços, desde que eles sejam significativos. Na PNL tem uma premissa que é a autorreflexão, a autoconsciência. Quando a gente, igual a Dan falou, quando a gente tem consciência do que a gente está trilhando, do que a gente está fazendo, a gente consegue analisar e entender o que eu preciso mudar, o que eu não preciso. Isso é uma prática que a gente não faz por conta do automático, da correria. E quando a gente faz essa pausa reflexiva, a gente tem essa tomada de consciência, a gente consegue recalcular as rotas. Depois que a gente começa a estudar e planejar as coisas, a gente consegue ver isso na prática nos nossos resultados. Eu faço essa prática de sábado, que é um dia que eu estou mais tranquila, que eu tomo meu café com calma e aí eu começo a refletir o que passou na semana. E recomeçar não é fácil, né, Deise? Não. Porque, assim, dá a sensação de que a gente nunca fez algo. Então, você recomeçar a vida em um outro ambiente, ou recomeçar um novo trabalho, uma nova função, Sim. Recomeçar um novo ensinamento, ou numa nova escola, uma nova classe. O recomeço sempre dá o friozinho na barriga, e se não der, tem algo errado. É porque tira a gente da zona de conforto. E na nossa abordagem de hoje, nós vamos debater muito sobre isso e também um pouco como a gente acha que as coisas estão mudando, quando na verdade elas não estão. Então, na verdade, se nada mudou, nós temos que mudar. Né? Isso vai ser um pouco do nosso contexto de hoje. A mudança começa com a gente. Perfeito. Como eu disse no início, nós vamos fazer algumas citações, então nós vamos fazer uma pequena abordagem, tá, pessoal? Até por questões de direitos autorais, né? Nós não vamos poder divulgar os vídeos, mas fica aí a dica, né, meninas? Por exemplo, no filme A Procura da Felicidade, fala muito sobre isso, né? Sobre recomeçar, mas ao mesmo tempo acreditar. Então tem uma cena muito marcante de pai para filho,
onde ele deixa uma mensagem muito valiosa para o filho, né? Nunca deixe ninguém dizer que você não pode. O filme, ele demonstra exatamente isso. Ele recomeçou várias e várias vezes, lutou várias e várias vezes. E, ao mesmo tempo, as coisas sempre eram iguais, mas ele teve que ter uma abordagem diferente, que tem tudo a ver, até como a Adam falou para nós agora no início, e você, desde de uma maneira muito pontual, falou também no início. Então, pessoal, mais uma dica. A Procura da Felicidade é um excelente filme. Nós, por questões, mais uma vez, autorais, não vamos divulgar, mas fica a dica, perfeito? Quando se precisa recomeçar, a gente, na maioria das vezes, o recomeçar está na gente mesmo. Mudar Com certeza. por dentro. O filme aborda de uma forma muito delicada, né, que as pessoas não podem simplesmente acreditar em tudo que o outro chega e fala para você. Então, desconfie quando alguém chegar para você e diz, não, mas você não vai conseguir. Baseado em que alguém tem o acesso ou essa forma pontual de me dizer que eu não vou conseguir algo que vai depender de mim. Então, a frase que você comentou, Rogério, é muito importante, né? Destaque no filme por isso, porque ele fala, nunca deixe ninguém dizer que você não pode fazer algo que você queira fazer. Então, como a Deise mencionou, começa em nós, toda e qualquer mudança. Porque os pedregulhos, as pedras no caminho, todos nós encontramos. A gente vai encontrar em quem não acredite no nosso poder, a gente vai acreditar em quem atrapalha a nossa caminhada, e a gente pode encontrar também pessoas, os anjos da vida, que vão nos auxiliar nessa mudança. Mas, essencialmente, a gente precisa crer no nosso poder de mudança, no autoconhecimento, para que isso aconteça e para que a mudança seja de forma efetiva e benéfica na nossa vida, né? Afinal de contas, ninguém vai querer mudar. Eu estou muito bem, vou mudar, agora eu quero ir para uma situação pior. Ninguém quer, né? Aquela questão da expectativa. Você sempre tem expectativa para estar sempre um patamar acima, porque você nunca vai se comparar abaixo. Eu disse, eu vou mudar porque agora eu sou uma pessoa legal e agora eu quero ser... Não é assim que funciona, não deve ser assim. Não. Então, a gente tem que estar... eu vou mudar, vou estudar, vou aprender, vou refletir e não vou crer nas pessoas, nos pedregulhos, nas pedrinhas, nas pedrinhas que podem incomodar ou atrapalhar a nossa caminhada. A maior mensagem, desculpa, Deise, a maior mensagem é como a mente pode ser o fruto das nossas escolhas e realizações. Esse filme deixou para mim essa marca, a mente. Como a mente ela tem que ser o fruto das nossas escolhas e nossas realizações. Você chorou, então, né, nesse filme, né? Assistindo. Na verdade, o filme eu choro bastante. Tudo começa na nossa mente, né? Até eu gosto muito de um autor, que acredito que foi, assim, o primeiro livro que me fez encantar pela nossa mente, né? Como que a nossa mente, ela é excepcional. É na nossa mente que a gente consegue as grandes coisas da vida. Tudo começa com a gente mesmo, a nossa decisão. E esse livro, O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy, ele é brilhante, porque ele fala muito que a nossa mente é como se fosse um jardim. Tudo que a gente planta, tudo que a gente semeia, a gente vai colher. E aí eu gosto dessa passagem que eu vou ler aqui, de Filipenses, que fala, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, o apóstolo Paulo fala exatamente sobre isso, o poder da mente. Sem mencionar, numa breve passagem, ele não menciona a neurociência, ele não menciona a neurolinguística, mas ele fala de tudo começa com a nossa mente, ele dá como se fosse um passo a passo. E na neurociência, cultivar bons pensamentos, a gente entra na neuroplasticidade, que é a capacidade da nossa mente criar outros caminhos neurais. Então, não importa se eu fui assim toda a minha vida, eu posso mudar, não preciso ser para o resto da vida se eu não estou gostando dos meus resultados. E a neurolinguística, ela fala que o pensamento mexe com as nossas emoções, as nossas emoções transformam os nossos comportamentos. Então, aí cai naquilo que a Dan falou. Quando eu tenho essa reflexão, eu acredito em mim, eu não dou voz e não dou poder ao outro, porque
existe muito isso. 10%, a gente até falou isso no podcast com o Lucas, que 10% é aquilo que acontece comigo. Mas 90% é como eu vou reagir àquilo. É como que eu vou interpretar aquilo dentro de mim, com as minhas emoções, e eu preciso ter congruência com aquele eu que eu quero Exato. ser. Porque, se eu não tiver congruência, eu quero ser uma excelente professora. Não adianta só eu falar. Eu tenho que agir, porque a nossa mente ela precisa dessa questão do acreditar, do falar. É muito importante. E aí a gente vai reverberando no nosso corpo. Por isso que fala que aí tem a junção da fisiologia e tudo mais. Então, é muito importante. Vamos supor que eu praticamente não li o livro, mas fica aí a dica, eu vou procurar ler. O subconsciente, ele tem que ser descoberto? Subconsciente? Ele já está. Por exemplo, eu entendo que se eu sou uma criança, sou um adolescente, sou um adulto, quando que eu me descubro nesse meio aí? Quando você sai da ignorância. Não sei se a pergunta era para mim, mas eu me... Pode ser para as duas. Quando você... Na ignorância... Tomada de consciência. A tomada de consciência. A ignorância não no sentido pejorativo da palavra. Porque às vezes quando a gente fala assim... Ai, larga de ser ignorante. Você já vai achar... Nossa, alguém está me xingando. Não, ignorância no sentido de... Ainda não tenho a consciência, o conhecimento sobre determinado assunto. A Deise acabou de falar, para a nossa mudança, para o nosso recomeço, a gente precisa ter esse poder na nossa mente de querer fazer, e quando a gente tem esse poder, a gente sai dessa ignorância, porque aí você vai estudar, você vai em busca do que está dentro do seu subconsciente. Aí você, opa, isso aqui eu aprendi, isso aqui eu reconheço, isso aqui eu agora me entendo, me escuto, na verdade, Tenho quando você toma a consciência em si, porque aí essa é a tomada nós temos o nosso diálogo interno, e o nosso diálogo interno é o nosso subconsciente. Só que a gente vive no automático. Ninguém para pensar sobre o que está pensando. E esse diálogo interno, quando você ouve aquela vozinha interna, ai, você não é capaz, ai, mas você vai fazer de novo, eles vão rir de você, entendeu? Ou não, porque não é só coisa negativa. Porque a nossa mente, ela tende a nos proteger, entendeu? Então, ele não quer criar caminhos novos. E você mudar, você refletir, você está criando outro caminho neural, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, as pessoas, eles, no nosso dia a dia, agem no automático. A gente age no automático. Por isso que a gente precisa praticar um outro caminho. Eu costumo colocar na minha mesa, eu coloco lá, pausa reflexiva. Porque a gente precisa parar e pensar, opa, o que eu estou pensando o dia inteiro? O que eu estou falando? E aí desculpa, sem querer te cortar, até esses dias eu gravei um vídeo falando sobre isso, responde a sua pergunta, que fala sobre como que eu tomo conta, como que eu sei do meu inconsciente, como eu tenho essa ciência. Nós temos a gente tem um sistema aqui neural que chama SARA, é o nosso sistema reticular ativador. E aí as pessoas falam da lei da atração, mas a lei da atração nada mais é do que ciência, ciência. É como se, eu vou falar de uma forma bem simples, vou usar uma analogia. É como se nós tivéssemos aqui, a nossa mente fosse um prédio, e nesse prédio tivesse um porteiro. E aí esse porteiro, ele vai autorizar quem sobe e quem fica. Entendeu? E aí o que acontece? O que você repete com frequência, ele vai falar, opa, então isso pode subir, porque ela está falando todo momento. Por isso que é importante a gente criar outros padrões mentais. Aí a gente tem esse subconsciente ativo. Adorei as respostas de vocês. Mas deixa eu te falar, eu lembrei de uma situação. Eu estava tendo uma aula de neurociência, estou estudando, né? E um exemplo de uma professora que eu estava tendo a aula, praticamente isso que a Deise falou, só que com outras palavras. Ela estava justamente quando a saída do subconsciente, quando você tem essa tomada. O seu cérebro... quando ele tem o poder, vou dar um exemplo assim bem básico, que acontece com qualquer um de nós no dia a dia. Por exemplo, quando algo acontece que lhe deixa temeroso. Se uma pessoa, um ente querido seu, falou que chegaria às 11 horas. Deu meia-noite, 1h da manhã e não chegou. Qual é o primeiro pensamento que vem? A pessoa está se divertindo, gostou, esqueceu o horário e nem lembrou de voltar. Ou você diz, meu Deus, aconteceu alguma coisa, será que aconteceu algum acidente, o que será que aconteceu e não conseguiu me avisar? Qual é o primeiro pensamento que vem?
no senso comum, vem um pensamento negativo. Negativo. Você tem o poder de chegar assim, não vou pensar isso. Eu tenho que pensar de forma positiva. É um exemplo, tá? Uma coisa bem básica. Mas se você deixa o seu cérebro ficar pensando só coisas negativas, a Deise estava dando exemplo, né? Não é a lei da atração, ela explicou de uma forma bem eficaz, vamos dizer assim. Mas é basicamente isso, Rogério. Opa, eu não vou ficar pensando bobagem ou pensamentos ruins, porque quem me garante que foi realmente algo ruim, um acidente, alguma coisa que aconteceu, assalto, etc. Não foi nada disso. E aí a gente tem esse poder. É quando você sai desse seu subconsciente, essa tem tomada. Uma situação que eu acho que vale a pena eu compartilhar com vocês, porque vai se encaixar perfeitamente aí no nosso debate. Em uma das empresas que eu dou consultoria, eu estava falando outro dia com a pessoa responsável do RH sobre os conceitos de como a ciência e a espiritualidade, em alguns momentos, elas podem andar praticamente 90% do tempo juntas. Sim. Aí uma pessoa da sala, que são jovens aprendizes, duas falaram que jamais andam juntas. E as outras duas falaram que sim, elas andam juntas. Então eu propus para elas 15 dias para elas estudarem. Acho que se encaixa perfeitamente no assunto, quando a gente fala não para algumas coisas, quando a gente também fala sim. Para elas defenderem a tese. Então, duas iam defender a tese de que não e duas que sim. Mas as duas que falaram que não, a semana passada me procuraram e falaram que elas queriam discordar, porque, na verdade, elas viram que andam juntas. Eu falei, não, agora vocês têm que defender a opinião de vocês até o final. Estudem, pesquisem, dei 4 livros para elas, aí dei as páginas, porque elas não vão ler as páginas, para elas defenderem. Aí, onde foi o debate? Aí veio o pessoal do RH, veio a moça de segurança, veio o gerente, e a gente foi ver elas debaterem. Aí a gente montou tipo um júri. Aí foi 1 hora de... Aí uma defendia, a outra acusava. Mas no final, as 4 tiveram a mesma opinião de que andam juntas. Então eu disse para elas, na maioria das vezes a gente tem sempre a dizer não. E às vezes quando a gente escuta um comentário ou algo que a gente ainda não conhece, a gente tem que estudar. Então tem que dar um passo atrás para ter certeza. A saída da ignorância, né? Aí a gente sai do ambiente da ignorância. Mas foi super descontraído. E depois eu fiquei refletindo, ela falou algumas coisas do não, e também foi interessante. Mas assim, resumindo, acho que tem tudo a ver com o que você falou. Sabe o que se a gente for resumir em uma palavra o que você fez na sua consultoria, foi uma provocação. Quando você provoca o outro a pensar, a refletir, você tem essa tomada de consciência. Sim. E aí faz com que, olha, até mesmo antes de acontecer, já te procuraram para dizer. Por quê? Porque houve um recomeço aí de um pensamento. Sai do automático. Saiu do automático. Uma ferramenta muito importante é a gente fazer perguntas. A pergunta que você faz, como? Por exemplo, nossa, você está com uma dificuldade, eu preciso resolver uma situação amanhã, não sei por onde. A hora que você vai dormir, você se pergunta. Como? Como que eu posso? O que tem de diferente que eu não estou enxergando? É como se o seu cérebro estivesse recalculando a rota. Porque se você... isso acontece com as pessoas que reclamam muito. As pessoas criam o hábito de reclamar. Então ela reclama. Se de repente ela fala, opa, o que eu posso fazer diferente? Ou não, eu agradeço por isso. É como se o cérebro estivesse recalculando. Por isso que a gratidão, ela tem grandes resultados. E você falando sobre isso, corpo, mente e espírito são totalmente... É uma tríade, não existe mudança. Tanto é no livro da Tara Swart, que chama O Princípio, é um livro muito bom. Ele é um livro assim... ele precisa... As pessoas que já tenham um certo conhecimento de neurociência, neurolinguística, mas ele traz isso de uma forma muito clara. E ele traz essa tríade entre corpo, mente e espírito. Essa é muito, muito interessante. Tem tudo a ver. O que você indicaria para a gente, o pessoal de casa, que mais te atraiu nesse livro? O Sara. E a gente, assim, visualizar, né? Ela fala muito sobre essa tríade e ela fala sobre visualização. Então, quando a gente volta no começo da nossa conversa. Quando eu acredito, quando eu visualizo aquilo que eu quero almejar,
eu estou transformando a minha mente, eu estou criando outros caminhos neurais, então ela vai criar mecanismos para chegar lá. Por exemplo, eu vou dar um exemplo básico. Você quer comprar um carro vermelho. Ela até menciona, eu quero comprar um carro vermelho. É verdade. Você só começa, você sai na rua e você fala, nossa, o carro vermelho. Aí você vai mais além ainda. Quando você fala assim, eu quero o carro da marca tal, do modelo tal, do ano tal. A nossa mente, ela precisa de... É verdade. Ela precisa de detalhes. Por exemplo, você fala assim, eu preciso ganhar dinheiro, preciso conseguir mais dinheiro. De repente, você encontra na carteira, você encontra lá, R$10 estava perdido, R$1. Você filtrou aquilo, porque é como se fosse um radar. Então, aí o Sara fica ativado naquilo, ele fica buscando. E é isso que acontece. Aí, volta a falar, é o seu subconsciente, porque se a gente está nessa sala aqui, o nosso consciente, ele não consegue captar o som de tudo, ele não consegue captar tudo que está acontecendo. Mas o subconsciente, sim. Então, quando você ativa isso com maior detalhe, o seu subconsciente, ele está no radar. Então, por isso que é importante a gente ter ter na mente a clareza do que eu quero. Então, eu quero ser uma excelente professora, eu quero ser uma excelente palestrante. A gente precisa dar detalhes, porque daí a nossa mente, ela vai filtrar aquilo que é o detalhe que a gente precisa, que a gente busca. Tem até o exemplo também da mulher quando está grávida ou pensando em engravidar. Aí, todo canto em que vai, ela encontra uma pessoa grávida. Aí vai dizer assim, não é possível. Né? Destino, não tem nada de destino. Não é nada místico. Não, é puramente ciência. Então, teoricamente, esse livro com o poder do subconsciente estão interligados, os dois livros. Sim, todos estão interligados. O subconsciente, o poder do subconsciente, ele vai numa linha da neurolinguística. Ele tem mais essa linha da neurolinguística. A neurolinguística, ela baseia-se no sentimento, no pensamento, no comportamento. E a neurociência, ela também ela trafega ali né? Mas ela vai mais sobre a neuroplasticidade, a mudança. Quando eu mudo o meu pensamento, então eu mudo o meu destino, é isso? Com certeza. Bem isso. Com certeza. Bem isso. Hoje eu ouvi uma frase que eu achei muito marcante, essa frase, que fala que o meu futuro começa agora. Então, o meu futuro lá na frente, o resultado que eu vou colher lá, depende do pensamento que eu estou tendo aqui, do tipo de pensamento que eu estou tendo, do tipo de ação que eu estou fazendo agora para lá na frente. Se eu não fizer nada hoje, vai chegar daqui 5 anos, eu vou estar no mesmo lugar, da mesma forma, pensando do mesmo jeito. Então, a mudança começa com a gente. Então, nossa mente é a fonte de tudo que você cria. Perfeito? Quando nós escolhemos esse tema, que inclusive é muito importante para nós também, nosso podcast, se reinventar, buscar novas coisas, criar conexões com as pessoas e com tudo que está acontecendo no mundo, né? O nosso desafio é justamente esse, recomeçar. Diante de tudo isso, né, agora, Danúzia, eu gostaria que você desse uma breve introdução, porque no nosso debate, para a gente montar o podcast, você me deixou bastante intrigado com as coisas que você falou sobre um filósofo. Eu gostaria muito agora que você entrasse nesse assunto. É que assim, Heráclito foi o filósofo que eu mencionei quando nós estávamos em reunião. O Heráclito, ele é 540, eu acho, 530, 540 antes de Cristo. Então, para você ter uma ideia do quanto é atual, ao mesmo que nós estamos conversando, ao mesmo tempo que, filosoficamente falando, 540 anos antes de Cristo é muito tempo lá atrás. E hoje a gente está discutindo praticamente o mesmo assunto, vamos dizer assim, nessa mesa de podcast aqui hoje. Então, foi isso que eu estava mencionando. E o Heráclito, ele tem uma linha de pensamento que, enquanto que lá nessa época, ele é um filósofo pré-socrático, como eu já falei, né, da Grécia, lá em 540 a.C., e é uma época em que todos os filósofos defendiam a ideia de algo tudo muito estático, tudo muito diante daquela, assim, o que você tem que saber é isso, e em busca das sabedorias. Filosofia e ciência é pura, né? Sim. E o Heráclito chegou
com a ideia desmontando um pouquinho, indo contra os grandes filósofos da época. Aí ele chegou e mencionou isso, como se fosse um grande boom na cabeça de todos que defendiam essa forma estática de aprendizado, de sabedoria. E ele disse, não creio que seja dessa forma. E aí ele deu o exemplo, contando de forma bem tranquila aqui, tá? Por favor. Resumida. De forma muito tranquila. Ótimo, e excelente. resumida. Continue. Mas é como se fosse uma historinha, né? Como se estivesse contando para as crianças. Mas assim, aí ele deu o exemplo que assim, olha, nenhum homem toma banho no mesmo rio. E o rio paradinho ali, mas a correnteza por baixo. Né? Então, se você colocar uma folha, e ele deu o exemplo da folhinha ali, ó, a folhinha devagar, seguindo. E o homem também não se banha no mesmo rio mais de uma vez. Por quê? Porque aquele que ele vem, mergulha e toma banho, quando ele sai, ele já é outro, ele já sentiu a água na pele, ele já teve essa sensação, então ele não é o mesmo que quando se banhar pela segunda vez. Como o rio não é, porque também já teve a correnteza. Então, foi baseado nisso. Te deixei intrigado, mas é filosofia pura, tá? E é dentro do que a gente está conversando. Porque, assim, recomeçar se faz importante, mudar se faz importante, porque faz parte da natureza. E aí, se a gente for exemplificar na natureza, as folhas caem e o que acontece? A árvore morre? Não, renasce. Então, inclusive as folhas não caem no mesmo lugar. Não. E aí é como se tivesse dado aquele grande boom, enquanto a maioria dos filósofos na Grécia estava defendendo algo muito estático, muito rígido, de maneira assim, né, do aprendizado, da sabedoria. Ele chegou e comprovou através da natureza, e aí ele exemplificou no rio, que tudo muda. Eu adorei esse exemplo. É legal, né? Muito. Se as estações mudam, por que a gente não muda? Por exemplo, então, olhando assim, o ontem foi diferente do anteontem, porque eu estava diferente. E hoje eu estou diferente de ontem, e amanhã eu estarei diferente de hoje. E ao mesmo tempo, o rio é o mesmo. É o mesmo. O rio é o mesmo. Mas a correnteza está por baixo. Entendeu? É aquela história assim, você, o seu lar, a sua casa, você diz assim, olha, eu sou uma pessoa hoje que vivo no mesmo endereço, na mesma casa, os meus móveis são os mesmos, mudei outro dia desse, mas eu sou outra pessoa aqui dentro. Então, por quê? Porque nós estamos sempre nessa mudança constante. Mesmo que o seu endereço permaneça, porque a gente pode dizer, vamos mudar de endereço. O CEP é o mesmo. O CEP é o mesmo, mas você é outra pessoa. O Rogério que está aqui hoje não é o mesmo Rogério que estava aqui no primeiro episódio. Não, gente. A Danúzia também não, a Deise, a Vivi, que hoje não está conosco. Mas, assim, todos nós precisamos, diante da sabedoria que nós vamos adquirindo ao longo do nosso dia a dia, porque a gente também não pode acreditar ou crer na falsa ideia de que já sei tudo. Sim. Não preciso aprender mais nada. Já estou por satisfeito, não preciso sonhar. A gente não pode. Isso é uma crença que nos paralisa. É muito limitante, muito, né? como a Deise explicou. A gente não pode, porque a gente tem que estar em constante movimento. E assim, a vida é isso, é esse movimento. Sim. Eu escutei uma vez num podcast, não vou citar, mas a pessoa falou que nós somos analfabetos a todo momento. Com certeza. Tem que estar sempre em busca de conhecimento, porque hoje a gente já é analfabeto. Amanhã, se a gente não evoluir, a gente vai estar no mesmo grau. E tem pessoas que se acham assim, nossa, eu sei tudo. E não é assim. Gostei bastante do exemplo. Excelente. Legal, vou usar nas minhas palestras. Tá bom. Se quiser mais alguma dica depois. Olha, a filosofia, eu lembro que eu comecei a estudar filosofia, eu tinha 17 anos. Olha quanto tempo faz, né? Sem mencionar quantos anos. 20 anos, né? Muito mais. Mas assim, eu lembro que eu me encantei em estudar filosofia, porque eu disse assim, gente... E na época eu tive um professor que ele falava assim, sábio será o homem que o dia perceber que independente da carreira que ele for ter, ele tem que estudar filosofia. Sim. Eu achei tão prepotente naquela época, quando eu escutei isso do professor. Juro, mas eu era uma jovem. Não tem maturidade. Não tinha maturidade. Não tem conhecimento. Então...
E depois, hoje, assim refletindo e lembrando disso, depois do nosso encontro para decidir, para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso dia de hoje, eu lembrei desse professor. Digo, nossa, como ele era sábio, né? Olha, com Danusa, eu certeza. tirei não sei você, Deise, mas eu tirei uma lição quando você disse que me despertou a atenção. A filosofia não é decorar uma estrofe, uma frase, né? É entender o contexto, né? É pensar. É pensar, tem E que hoje as entender. pessoas não estão acostumadas a pensar. E sim, a maioria vive nessa massa de aceitar tudo. E quando a gente aprende, quando a gente estuda, a gente cria a nossa própria opinião. E a gente vê que não, aí cai naquilo. Você não aceita qualquer coisa que o outro fala de você, porque você sabe quem você é. Com E você certeza. sabe, você se transforma, você tem conhecimento. Então, acho que esse E é a esse grande sacada. autoconhecimento lhe dá poder. Mas Me não é dá o poder, o poder Soberba. de Não. soberba, não é o É de poder, segurança. é o poder de Estabilidade. segurança, é o poder, e é um poder que você sabe que você precisa aprender sempre mais. Diferente do poder de Sim. soberba, do poder de status. Sabe uma coisa que eu aprendi, e acho que é bem legal? A empatia não é a gente também se colocar no lugar das pessoas, é não se colocar no nosso lugar também. Sim, com certeza. Verdadeiramente. Né? Isso Sim. é muito importante. E eu aprendi isso recentemente. É, Colocar no meu mas lugar. a gente vive aprendendo. Eu acho que às vezes quando a gente fala um não para o outro, é um sim pra gente. Entendeu? Então aí cai nessa questão da empatia também. A gente não aceitar tudo, refletir. Então, se nada mudou, mas eu mudei. Mudei. Se faz necessário, né? Com toda Faz certeza. necessário. Continuando no nosso bate-papo, obrigado, Danusa, pelo. Né, você tá vendo, pessoal de casa? Ficou a dica aí, hein? Pelo excelente conteúdo. Mais uma vez, fazendo uma citação no filme Benjamin Button. Não sei se já assistiram, O Estranho Caso, Já sim, Curioso Caso, muito né? bom. Ele é uma história de recomeçar. E é um pouquinho diferente, porque na verdade ele sempre teve que se reinventar por dentro. Porque por fora ele estava mudando constante. Claro, de uma maneira ao contrário, né? Vindo um pouquinho de fora para dentro. Então, se a gente olhar um pouquinho sobre as ilustrações do filme, na fase final, quando ele estava na fase terminal, ele ainda se lembrava da como foi a vida dele, foi refletindo, e entendendo um pouquinho do contexto do que foi a vida dele. Esse filme tem uma história muito interessante, porque ele recomeçou várias vezes. Mesmo sabendo que o fim dele era diferente, ele recomeçou várias vezes. E tem tudo a ver com o nosso foco de hoje. Então, esse filme, para mim, o que ele mais trouxe de ensinamento foi a capacidade da gente se reinventar por dentro. Por fora, ele já sabia como ele ia ser. Porque, na verdade, ele nasceu uma aparência avançada na idade e depois ele ia voltar a ser criança. E hoje, nós somos crianças e sabemos que seremos. Então, um pouquinho do que a Danusa falou, até da gente pensar no futuro, ele sabia que o futuro dele era diferente dos demais humanos. Então, esse filme é muito bacana. Então, o recomeçar dele é diferente do contexto que a gente falou um pouquinho hoje. Não sei se vocês já assistiram, o pessoal de casa. Já. Fica a dica. Muito bom. Ele é muito interessante. É muito interessante. Seguindo um pouco ainda no nosso debate, eu gostaria ainda, desde que você ainda falasse um pouquinho para a gente, um pouco desse contexto de futuro. O que tem a ver o futuro hoje com o recomeçar? Pergunta interessante. O futuro, a gente tem que ter clareza do que a gente quer para o futuro. Para a gente ter clareza, a gente tem que ter reflexão. A gente tem que entender o que a gente quer e o que a gente não quer, o que tem dado certo e o que não tem dado certo. É como eu falei no começo que eu tenho tido essa prática de reflexão na minha vida. Até então eu não tinha, eu vivia no automático, mas quando você para refletir, e eu gosto de refletir bastante, eu não tinha isso. Isso a gente dá uma cessada na ansiedade. Você reflete o que deu certo na sua semana, o que não deu certo, o que você quer manter, o que você quer mudar. E aí você recalcula o que você quer para o seu futuro. Mas a gente precisa se ver no futuro. O que eu quero daqui 5 anos. Então, o que eu quero daqui 5 anos, eu tenho que plantar hoje. Eu tenho que me tornar essa Deise que eu quero para o futuro, mas começa hoje. Ótimo. Com a minha tomada de decisão, com a minha atitude. Eu tenho que ter congruência na fala e tudo mais. E aí a gente vai moldando e vai traçando o caminho para o futuro. Dan? Meditação, né?
que a Deise está falando, porque, assim, resumindo, pode ser meditação. Eu creio muito, eu acredito também, concordo plenamente com a Deise, mas eu queria te responder isso lendo um poema, pode? Claro, adoro. Ele se chama Recomeço. Quando a vida bater forte e sua alma sangrar, quando esse mundo pesado lhe ferir, lhe esmagar, é hora do recomeço. Recomece a lutar. Quando tudo for escuro e nada iluminar, quando tudo for incerto e você só duvidar, é hora do recomeço. Recomece a acertar. Quando a estrada for longa e seu corpo fraquejar, quando não houver caminho, nenhum lugar para chegar, é hora do recomeço. Recomece a caminhar. Quando o mal for evidente e o amor ocultar, quando o peito for vazio e o abraço faltar, é hora do recomeço. Recomece a amar. Quando você cair e ninguém lhe aparar, quando a força do que é ruim lhe derrubar, é hora do recomeço. Recomece a levantar. Quando a falta da esperança lhe açoitar, se tudo que for real for difícil suportar, mais uma vez é hora de recomeçar. Recomece a sonhar. Braulio Bessa. É um nordestino que eu adoro. Nossa, excelente. A arte de recomeçar. Bonito, né? Ele canta também, né? Ele tem Ele é tipo um repentista, repentista, né? né? Ele é maravilhoso. É. Bonito. Defendendo Obrigado, hein? Eu acho que com o poema já respondi, não é? Respondeu e se a gente for fazer uma citação de um filme, né? O Show de Truman, vocês já escutaram? Já. Já viram? Já escutaram algo? Uhum. Né? A vida dele era um show. E ele viveu aquele show e viveu aquela vida. Aí chegou o momento que ele decidiu abrir uma porta para o desconhecido. Ele queria recomeçar, porque na verdade depois ele descobriu como que era. Então é como se a gente abrisse uma porta também para a nossa vida, recomeçar. Então a gente tem que abrir essa porta. O recomeçar também é abrir uma porta nova. Sim. E na maioria das vezes é uma porta que a gente ainda talvez não conheça o caminho, nem tampouco a luz como aparece ali na breve ilustração da imagem referente ao filme. Obrigado pelo poema maravilhoso. Mas quando a gente fala em recomeçar, tem um pouco ainda, e tem muito a ver sobre o desconhecido. Então tem o livro que eu praticamente já li e indico para as pessoas, né? Eckhart Tolle, é isso? Correto? Eckhart Tolle. Fala sobre o poder do agora. Na verdade, esse filme, eu li algumas páginas, porque eu vi algumas situações no estudo que eu estava fazendo, e ele fala que as pessoas vivem muito ainda em decorrência do passado, né? E não sabe o poder que tem o agora, porque na verdade você tem o poder de transformar o agora, o presente. E fica muito preso ao passado, pensando no futuro. Esquece de ter a conexão. Aproveitar que o passado é maneira de recomeçar, né, de aprender, e fica pensando no futuro. Então a pessoa não vive o agora. E o poder do agora é transformador. É claro que esse livro, o pessoal fica para casa, ele fala um pouco sobre as desconexões, para a gente desconectar um pouco sobre o futuro. Mas eu vejo de uma maneira diferente também, que o poder do agora ele é transformador. E o agora é a gente se transformar. É o poder da nossa mente transformar o agora. Viva o agora, transforme o agora. Amanhã vai ser o reflexo do que você transformou hoje. É um livro muito bacana também para ler. E quando a gente volta muito para o passado, é aquela pessoa que acaba tendo depressão, porque ela vivencia aquilo de novo. E a nossa mente, ela não faz distinção do que aconteceu, do que é real, do que é imaginário. Então, ela está recebendo aquela descarga, quimicamente, tudo novamente. Então, se ela vivenciou algo que ela carrega dentro, uma experiência ruim, que não foi bom, ela revivencia aquilo, é como a mente não vai entender que ela está apenas se lembrando daquilo. A mente vai entender que, nossa, ela está vivendo isso de novo. E vai ter aquela questão química que reverbera. Então, por isso que as pessoas acabam adoecendo. E isso faz muito sentido, a gente pensar no agora. A gente tem que ter gratidão pelo passado, pelo que nos aconteceu. A gente
ser gratos, aprender com aquilo, mas ter um foco aí no agora, plantar hoje para o futuro. Eckhart deixou uma mensagem pra gente, porque assim, ó, a mudança real acontece quando você se torna presente para a sua própria vida. Uma mensagem bem forte, né? Muito. Se a gente não para pensar, a gente perde as coisas simples da vida, mas as coisas mais importantes, que é o olho no olho, que é a risada, né? Hoje em dia, a gente vai num restaurante, por exemplo, a gente não vê mais as pessoas conversando, olhando no olho. As pessoas estão olhando pro celular. Não vive o agora. E preocupada com o futuro, E preocupado com o futuro. sem Tudo planejar tem o que ter o presente. equilíbrio, né? Tudo tem que ter o equilíbrio. Exatamente. Como tem a que ter uma nossa leveza, né? Uma A gente leveza. precisa ter uma leveza, né? No dia a dia, no hoje, para que essa Certeza. semente que a gente planta com essa leveza seja um fruto que realmente a gente entenda que não poderia faltar, mas que com a gratidão do que vivemos, mas com a certeza de que esse futuro é próspero em todos os sentidos da nossa vida, graças a toda a experiência que a gente tem, sem essa forma doente de pensar só no Sim. passado. Então a vida é um rio, e cada vez que a gente se banha, nós estamos diferentes, e a vida também. 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 A Danúzia trouxe a nossa filósofa. Gostei bastante. Então a vida é um rio, e nós somos as pessoas que se banham todo dia de maneira diferente. Com Isso. certeza. Porque o rio não é o mesmo, nem você, ao se banhar nesse rio, é o mesmo. Ou seja, todo dia que você abre os olhos e que você faz essa meditação, e que você faz essa reflexão, ou até mesmo quando você está na ignorância e ainda não tem, você é outra pessoa. Não é o mesmo Rogério que acordou ontem, é o Rogério que acordou hoje. E nem Sim. será o que vai acordar amanhã. Isso você pode ter a certeza. Com toda certeza. O cabelo vai ficar diferente, mas... Não, mas não é só fisicamente que a gente está falando, né? Mas a essência e principalmente quando a gente tem essa consciência, se torna mais leve a Mais vida, leve. mais fluida e mais próspera também. E a gente entende o nosso propósito. Exato. A gente E pode concordar, fundamental. então, que nada mudou? Mas eu mudei. Eu mudei. Mas eu mudei. É porque eu vejo que para a mudança acontecer no exterior, fora, primeiro ela começa com a gente. E só a gente consegue ver algumas mudanças. O início dessa mudança começa com a gente. E depois as pessoas vão notando, vão percebendo, mas primeiro é com a gente. Ótimo. Para ilustrar, eu trouxe para a gente também um Monge. livro muito bacana. Muito Vocês, bom. Monge Executivo, excelente. Excelente livro. Famosíssimo. Aí quem ainda não leu, precisa. Essa também é uma leitura também, Muito igual bom. às outras, mas esse também é uma leitura obrigatória. Uma maneira diferente de recomeçar, né, Danúzia? Não só porque é um livro mais no conceito de administração, né, um conceito mais, como é que eu posso dizer, de consultoria, De liderança, mas ele tem uma mensagem muito marcante exatamente sobre a liderança, mas a capacidade também de recomeçar. Recomeçar. De renovação, né? É uma Falando leitura obrigatória mesmo. Sobre isso, tem um livro muito bom que eu estou lendo, do Tiago Brunet, que fala 12 dias para atualizar sua vida. E ele traz muito essa questão. 12 dias. 12 dias para atualizar sua vida. Ele tem a ver com liderança, mas quando a gente fala de liderança, não é só liderar equipes. Quando eu lidero a mim mesmo, quando eu lidero dentro da minha casa, dentro da minha sala de aula, eu sou um líder. Então, todos nós temos essa liderança dentro de nós. Nós vamos liderar alguém. E aí começa com a nossa mudança. Então, é muito interessante. Ele traz muitas reflexões. Mas às vezes a gente se encontra às vezes com algumas pessoas que discordam muitas vezes da maneira como a gente traz algo. Quando Sim. você fala assim, ser líder não é só ser líder no seu trabalho, na sua Sim. consultoria, na Sim, sua sim. equipe. Mas muitas vezes as pessoas... Eu já me deparei numa situação dessa. Eu estava conversando com uma equipe e falei, olha, você é líder quando você está ali diante das suas crianças ao dar a sua aula. E eu lembro, já faz algum tempo, que o professor,
ele discordou de mim na hora, né? E ele disse assim, não, eu sou professor, eu não sou o líder. Ué. E aí eu tive, no momento, a primeira coisa que me pensou é, nossa, não sabe o que está falando. Mas Também depois, acho. não, mas depois eu fui refletir. É diferente a maneira como cada um percebe os conceitos. Sim. Eu disse assim, o conceito que esse rapaz, porque um cara inteligentíssimo, um especialista na área dele, e excelente professor, mas discordou de mim que ele não queria ser o líder da turma, das salas dele. Das salas. Né? Mas assim, eu entendi que era o conceito de liderança a qual ele tinha aprendido. E assim, então não sou eu que vou discutir, eu digo, a partir do momento em que o dia que ele quiser, vamos sentar e conversar, e ele quis. A gente sentou, conversou fora, né, sobre liderança, e eu entendi o porquê que ele tinha essa ideia. Aí eu disse assim, olha, mas a gente vai até discutir aqui, mas o seu conceito de liderança não confere, não bate com o meu conceito de liderança, de aprendizado que eu tive de liderança. E a partir do momento em que você entende o meu conceito de liderança da nossa realidade profissional hoje, aí você vai ter que concordar comigo. Aí ele olhou para um lado, olhou para o outro e disse, mas você vê a diferença? Então a gente às vezes tem que entender que da maneira como Correto. contextualizado, a pessoa pode seguir a vida inteira acreditando naquilo que é errado. Aí a gente entra. Aí lá vou eu filosofar também, porque não existe nem certo nem errado na vida. Eu acho que o que acontece? Na PNL a gente fala muito isso, sobre mapa não é território. Eu vou ver esse celular, eu vou descrever ele com a minha concepção, com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu acho. Esse celular ele é preto, ele tem isso, aquilo. A Danúzia, ela vai poder descrever esse celular de outra forma. Então a gente carrega com as emoções, com aquilo que a gente foi criado, as nossas concepções. Então, não existe certo ou errado. Acho que existe ponto de vista. Exatamente diferente. isso. E aí, quando a gente sentou e conversou, e foi porque no momento em que ele discordou de mim no ato, eu digo, nossa. É porque, às vezes, ele tem o conceito que a primeira pessoa que ele lidera é ele mesmo. Talvez. Ou somente ele. Não, eu acho que não. Acho que talvez não. Talvez quando o conceito é passado de uma forma muito... não dessa forma que você lidera você mesmo, mas só de liderança no sentido singular da palavra mesmo, sabe? Assim, no significado, aí você assim, não, então eu não sou o líder. Eu sou nessa meu exemplo, eu sou o professor, eu não sou o líder. E aí, quando a gente abriu esse conceito e disse assim, olha, mas a partir do momento em que você está transformando vidas, porque você está transformando vidas ali. Numa classe com 30 alunos, você está passando não só conhecimento, didaticamente falando, mas você também com o seu andar, com a sua postura, como você na consultoria, com a sua ideia de chegar e colocar, por exemplo, eles para estudar, dois grupos, né? Sim. Duas duplas para estudarem, tudo. Você foi exatamente o que eles estavam precisando, de um líder nesse momento. Até para existir até lá esse estudo, essa mudança. E aí, voltando no exemplo, quando eu falei de forma conceitual, aí eles, realmente. Mas eu não gosto do título. Eu prefiro que eu continue com a ideia de que eu sou só o professor. Ok. Porque eles não têm, assim... quando a gente estuda, que a gente... Eu, até então, até estudar, eu também achava que liderança era só questão de você liderar um time. Mas quando a gente vai estudando, o conhecimento ele vai te libertando. E aí você percebe. Então, assim, cai naquilo. A pessoa não tem... às vezes ela não tem nem aquele conhecimento. Ela vai pela palavra no conceito geral e ela não para perceber que existem outros tipos de liderança. Que gostoso, né? Um assunto... Então, a gente poderia ficar várias horas debatendo aqui, né? É como A Vida Secreta de Walter Smith. Já viram esse filme? Ele é interessante, né? Já. Por exemplo, a cena final, ele deixou tudo para trás, pulou no helicóptero, como a gente faz, vamos embora. Vamos seguir para algo novo, diferente. E, na verdade, hoje, o mundo está no mesmo lugar. E, na maioria das vezes, as situações também são as mesmas. Mas a gente que tem que estar sempre mudando. Procurar algo novo, diferente. É com essa mensagem que eu gostaria de deixar aqui. Esse filme tem uma fotografia maravilhosa, né?
Nossa. Inclusive, uma roupagem diferente, porque eu adoro ele, né? Eu gosto Em comédia, eu adoro ele, mas quando ele fez essa participação nesse filme é fantástico. Ele é usado com diversos veículos de palestra, vídeos motivacionais. E assim, A gente finaliza. finaliza esse assunto. E aí, deixa uma mensagem para mim. O que te paralisa não é o medo de recomeçar, mas sim o medo de abandonar o velho que não existe mais em você. Então a gente precisa abandonar as coisas velhas e partir para coisas novas, recomeçar. Dan? Recomeçar sempre, porque o saber é a semente do novo, do amanhã. Então é assim, vamos nos banhar várias vezes nesse rio que é a vida, para a gente estar recomeçando sempre. Porque nada muda, mas eu sempre estou mudando. Para mim, recomeçar não é fazer tudo de novo. É fazer algo novo, numa roupagem, de maneira diferente. Perfeito. Bye, bye. Tchau, gente. Até mais.